Eu quero mudar de assunto agora e trazer um outro que é importante também. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, defende a anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro de 2023 como uma forma de reconciliação do país. Marinho disse que a maturidade da pauta será defendida pela conjuntura. O senador disse ainda que as eleições municipais em outubro vão apontar os rumos da política no Congresso ao indicar se o resultado geral seria mais favorável ao PT ou ao PL de Jair Bolsonaro. Gustavo Segré, você entende que a pacificação dessa polarização deveria passar por uma anistia às pessoas que invadiram a sede dos três poderes no 8 de janeiro? Se quem invadiu agora, dias atrás, a Assembleia Legislativa em Paraná fosse preso com as mesmas acusações, eu não vi ninguém preso até agora por causa disso, e teve depreciação também. Depredação. Também do patrimônio público, um monte de gente reclamando, quebrando, mas ninguém foi preso. Se esse pessoal, que era claramente da esquerda, por fazer coisas muito parecidas ao que aconteceu no outro dia, fosse acusado de abolir ou tentar abolir o Estado democrático e todas as coisas, aí me parece que procederia. Mas o que está errado? O que estaria errado? Esses aqui invadindo no 8 de janeiro e sendo punidos, ou esses aqui invadindo e não sendo punidos? O que está errado para você? Escolha o que você quiser, a falta de isonomia. Se um é acusado por um delito que o outro fez e esse não é acusado, tem alguma coisa errada aí. Ou os dois são acusados pelo mesmo, ou ninguém é acusado. Se os dois são acusados, então aí aplicaria a questão que menciona. Você concorda com ele, Piperno? Não. Por quê? De jeito nenhum. Bom, eu acho que, de fato, quem invadiu agora a Assembleia do Paraná, se depredou alguma coisa, tem sim que ser processado, os danos têm que ser reparados, enfim. Mas, ao que me consta, eles não ficaram 70 dias acampados lá para pedir golpe contra o governador do Paraná. Então, aquilo foi um episódio pontual, né? Enfim, lamentável e tal. Não gosto dessa história de invasão, mas não tem simetria com o que a gente viu no 8 de janeiro. Eu acho o seguinte, quando eu ouço essa história de anistia, eu penso o seguinte, se houver anistia para essa turma, para esses criminosos, então também eu acho que os estupradores, traficantes, assassinos, todo mundo pode pedir anistia, que também são criminosos. Criminoso tem que cumprir pena. Criminoso condenado tem que cumprir pena. Segré, eu vou dar mais um espaço porque eu te interrompi para ouvir a divergência. Obrigado. E agora você continua, por favor. E Piperno, você tem certeza que as pessoas que estão presas estiveram nos quartéis pedindo alguma coisa? Bom, todos os que estão presos estavam nos quartéis? Você tem condição de afirmar isso? Se houver algum erro, então a justiça cometeu erros. Isso é uma outra história. Tá, ficou isso claro. É uma outra história. Não teve nem questão de custódia. O bando que ficou lá os 70 dias, esses aí já estavam, inclusive... Deve ter muita gente que estava no quartel que não está preso. E tem gente que estava no dia 8 de janeiro e está preso e não estava nos quartéis. Então, essa justificativa não procederia. Da mesma forma, 2016... o Zé Maria poderá afirmar melhor do que eu. Teve invasão, teve depredação do patrimônio público. Estavam acampados. Teve um monte de coisa. Não interessa. Mas espera aí. Para você ir contra a democracia, você precisa estar acampado? Não, você tem que... Porque então é fácil. Não acampa mais ninguém que não tem delito. Se acampa, tem delito. Se não acampa, não tem delito. Você está fazendo campanha, dia após dia, 70 dias. Eu quero golpe, intervenção militar, leva plaquinha, intervenção militar já e tal. Aí você invade. Mas seriam dois crimes diferentes. Aquele que pediu, eventualmente, não sei se procede o crime, com aquele que depredou. A depredação foi igual. Em 2016 aconteceu a mesma coisa. E o atual ministro Flávio Dino mencionou que isso era uma questão política, uma manifestação política. Mas teve depredação também. Então, não consigo entender. Depredação tem que ser punida. Tá, agora, cadê a punição? Agora, quem está preso pela depredação da Assembleia de Paraná? Se houve um erro lá, lamento. Agora, foi agora. Vamos ver o que virá daqui para frente. Ok. A questão que a gente está entrando aqui, Segré, e aí só para arrematar essa discussão dos dois, para passar para os nossos outros dois amigos aqui, é que vocês também estão fazendo comparações em termos de crimes. No caso das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas não respondem apenas por depredação, mas também de crimes contra a democracia. Isso. Você acha que seria possível comparar com aqueles que invadiram, por exemplo, a Assembleia no Paraná? Eu não sei o que eles pediam, mas com certeza é parecido com o que aconteceu em 2016.
2016, quando a turma da esquerda foi pedir a destituição do Temer. Foi pedir a destituição do Temer. Era um protesto contra a implantação. Tá, isso é o que acontece. A esquerda faz protestos, os outros da direita pedem golpe. Ela não foi pedir a abolição do Estado Democrático de Direito do Paraná. Mas no caso de 2016, pediram a destituição de Temer. E aí, aonde que está? Agora, isso é a mesma coisa. Agora, objetivamente, você acha que a anistia resolve a situação? Não me parece que a anistia resolva, porque a anistia pode incluir gente que cometeu crime. Então por que deveria ser tirado da prisão se ele cometeu um crime? E você, qual é o teu ponto de vista, Zé? Olha, eu vejo aí esse pessoal como uma vítima do sistema numa acusação muito grave, né? Historicamente, na história da humanidade, quem foi acusado desse crime, né, de sublevação, se deu mal. Teve cabeça cortada, alguns esquartejados, como Tiradentes, né? É uma acusação sempre na história da humanidade muito grave. E essas pessoas, eu explico porque nem todos estavam na porta de quartéis, mas a denúncia é de que alguns financiaram, né? Alguns deram suporte, alguns deram suporte político, e é assim esse processo. E é verdade o que você disse, Evandro, não é só a depredação. Se fosse a depredação, era pagar cesta básica, uma coisa menor. Exatamente. Né? E tem a grava porque trata-se de material de preservação histórica, né? O caso do relógio e outros. Mas, enfim, esse pessoal... tinha que chegar neles e dizer, olha, não vai ter golpe, vai para casa. E não teve nem o golpe e nem foram lá avisar para essas pessoas que eles deveriam ir para casa. Porque todos, a cúpula, aceitou a posse do presidente eleito, Lula. E eles ficaram lá, né? Então foram pegos nessa surpresa. Tanto quem financiou, quem estava lá na porta dos quartéis e assim por diante. Então, assim, são crimes considerados graves. E o desafio da justiça é exatamente definir ali se houve a tentativa real de golpe, porque não só o estudo... Isso houve. E não há como negar que houve estudo. Pessoas aqui, deputados e senadores eleitos na base, me dizem... Olha, eu não apoiei, mas havia... É lógico que houve o estudo, houve a possibilidade. O desafio da justiça, houve o estudo, houve a avaliação e houve a prática, ou a tentativa de. A tentativa já é crime. Então, o que eles estão considerando é que a tentativa foi aquilo, a invasão, a depredação, que é indefensável, né? Não se pode defender isso. A quebra e tal. Mas daí ligar a um golpe, uma tentativa de golpe, que é o desafio da justiça. E esse inquérito que ainda não está concluído, e a Polícia Federal diz que vai concluir nos próximos dias. Então, foram vários crimes, né? São 17 anos de prisão, isso é muito para o Brasil. Sim. Se você matar alguém, o crime é 8 anos de cadeia, para se ter uma ideia, pegaram 17 anos. Trata-se, sublevação é um crime grave na história da humanidade. Se houver a comprovação, trata-se. E para arrematar, você acha que a anistia pacificaria essa situação? Não pacificaria, e eu acho muito difícil que isso seja aprovado do Congresso Nacional. Mas é um tema de debate político que está, sim, em andamento. E, como eu disse aqui, é uma das moedas de troca na aprovação dos futuros presidentes da Câmara e Senado. Sim, e a gente percebe que não há consenso, né? É só olhar a nossa discussão aí, o quanto esse assunto ainda gera debate acalorado. Quer dizer que tem muita coisa que precisa ser compreendida nessa história ainda. Fala aí, Alan Gani. Olha só, Evandro, eu vou me amparar aqui no voto do ministro Cássio Nunes, que o que eu vejo ali, o que aconteceu, foi um ato de vandalismo que deve ser condenado. Foi exatamente assim que o ministro votou. Então, vandalismo, as pessoas devem cumprir pena de vandalismo. Isso é mais importante do que a anistia. É um entendimento de que houve, sim, vandalismo e não uma tentativa de golpe, não está claro, e condutas individualizadas. Agora, dado que prevaleceu na corte, entre os ministros, uma tentativa de golpe, como eu não concordo com essa visão de que houve de fato uma tentativa de golpe, repito, o vandalismo é condenável, eu acho que a anistia sim seria de bom tom para anular uma injustiça feita anteriormente e pacificar o país. O que foi, Piperno? Injustiça? Quer dizer, depois tem uma coisa... Não, injustiça... Não, peraí, Piperno, calma.
injustiça serem condenados por 17 anos numa tentativa de golpe. Eu comecei a minha frase dizendo que eu concordo com a condenação por vandalismo. Mas é isso mesmo que o Piperno está questionando, o fato de você achar que é uma injustiça eles serem condenados por tentativa de golpe. Por tentativa de golpe, é exatamente isso. Não, mas eu acho que é uma injustiça. Mas é isso que ele está questionando, é isso que ele acha que não é injustiça. Então, siga em frente. As bolhas aparecendo aí na sua tela. E tem mais uma outra coisa, eles foram condenados, ou aqueles que pegaram 17 anos e não foram todos, eles receberam 17 anos por 5 condenações. E outra coisa, já tem um monte fugindo. O portal UOL tem, enfim, noticiado isso todo dia. Já são mais de 200 que foram para a Argentina, Uruguai, quebraram tornozeleira, enfim. Tem um monte que a Polícia Federal, inclusive hoje, prenderam mais vários que estavam quebrando lá a tornozeleira e desobedecendo as medidas cautelares. Ô, Gani, eu tenho 30 segundos para você. Eu só acho assim que há uma desproporção, né? Você tem uma pessoa que matou, esquartejou o marido, está dirigindo o Uber. Aí você tem uma outra pessoa lá que jogou o filho pela janela, está numa condicional, né? Com possibilidade, acho que, de liberdade provisória. E aí você tem a pessoa que invadiu e depredou e pega 17 anos, enfim.